que é a estratégia que a gente já vem pontuando desde pelo menos 2019, final de 2019, né? Pois bem, eu quero falar desse tema, quero falar desse assunto, lembrando uma história, um conto de um escritor francês, Villiers de l'Isle-Adam. Ele tem um livro chamado Contos Cruéis, e nesse livro ele tem um conto específico que expressa bem o que, mais uma vez, essa coisa de lei Magnitsky significa no processo sismogênico imposto no Brasil, no espectro de uma guerra híbrida e no espectro de arma de dominação geopolítica, né? Mas conta esse escritor francês uma história de um inquisidor torturando um rabino, tá? O torturador, então, esse inquisidor, ele usa todas as técnicas conhecidas de tortura, violência contra o rabino, e o rabino não cede. E chega um ponto, então, que ele entra na cela e ele diz para o rabino: olha, amanhã eu preparei um forno e eu vou colocar você nesse forno, só que não se preocupe, vai ter alguém com toalhas com água gelada para passar sobre você, para prolongar a dor, para você não morrer muito rápido. A gente quer que você demore um pouco para morrer. O rabino, então, muito assustado, né, muito assombrado, depois de toda a tortura que ele tinha sofrido, e de repente o inquisidor se despede e sai. Só que ele sai e ele deixa a porta entreaberta. Então o rabino olha para a porta e diz: espera, né? Talvez ele vai voltar e vai trancar. O que vai acontecer? Ele espera e ninguém passa e ninguém tranca a porta. Passado algumas horas, então, ele cria coragem, ele empurra a porta, ele olha, não vê nenhum guarda, e ele começa a sair, tentando sair da masmorra. E ele vê alguns guardas passando, ele se esconde, ele vê alguma movimentação, ele se esconde, ele vai saindo, até que ele vê um túnel, ele entra pelo túnel, ele vê uma luz lá fora, e ele agacha e vai passando pelo túnel, e ele vai, então, lutando pela vida, o coração acelerado, pensando que agora era a hora da esperança, da libertação. Até que ele passa, então, pelo fim do túnel, ele está fora da masmorra. E ele olha, ele vê um campo verdejante, e lá na frente ele vê uma floresta. Ele pensa: basta eu correr, eu chego na floresta, eles não vão mais me encontrar. Só que antes de correr, ele levanta as mãos para o céu para agradecer a Deus. Quando ele levanta a mão para o céu, ele sente uma mão, então, vindo por trás, segurando ele. Ele olha para trás e ele olha e vê o inquisidor. O inquisidor diz para ele: onde você vai, amigo? Vamos voltar para a cela. E ele percebe que ele estava sendo vigiado o tempo todo. O Villiers de l'Isle-Adam, ele está descrevendo uma tortura, que é a tortura pela esperança. É uma tática de guerra psicológica, né? E é o que opera-se contra esse grupo neotradicionalista, que nós estamos insistindo em corrigir o nome. Isso não é de nova direita, isso não é direitismo, isso não é bolsonarismo. Esse grupo político que foi imposto sismogenicamente no Brasil, dos neotradicionalistas, passam, então, regularmente por esse processo de tortura pela esperança. Então, olha, dessa vez vamos todos para a Paulista, tem que falar 3 vezes: eu autorizo o presidente, e aí vai vir o helicóptero e nós vamos finalmente estar livres. Dessa vez vai, mas não foi. Não foi porque nós falamos 3 vezes, mas não demos 3 pulinhos. Da próxima vez, nós vamos falar 3 vezes, eu autorizo, e vamos dar 3 pulinhos. E essa tortura, então, ela vai se protelando, se prolongando. Aguardem mais 72 horas. É uma forma muito cruel de lidar, de operar uma guerra psicológica. É uma forma muito cruel sobre as pessoas que estão recebendo a avalanche de consenso, né? O fire hose, né? Toda essa violência pelas redes sociais, pelos canais do ecossistema neotradicionalista. É uma forma de violência. Então, agora Marco Rubio vai combater Xandão, e agora nós finalmente seremos livres. Breno,
nós já falamos em 2 lives que o que está acontecendo é uma juristocracia e uma ação de lawfare, mais uma ação de lawfare que foi feita, iniciada lá na Lava Jato, lá na AP 470. E esse processo da prisão do Bolsonaro é uma continuação. Se é um lawfare, combate-se nas premissas, nos pressupostos de um lawfare. Se quisesse combater, se quisesse evitar prisão de Bolsonaro, isso é um lawfare. Nada mais, nada menos. Essas ações não estão sendo feitas. Bolsonaro está caminhando para a prisão e ontem Mourão deu a premissa, deu a deixa para uma prisão preventiva. Então, esse processo todo faz parte, primeiro, de uma continuidade de uma ação reiterada de lawfare, e na base, essa tortura psicológica pela esperança. Na base, é um controle por meio de táticas de guerra híbrida, por meio de violência simbólica, de violência psicológica. E até quando nós vamos viver isso no Brasil? Até quando nós vamos ser um peão num jogo geopolítico que oprime o nosso país, que divide sismogenicamente o país entre identitários e neotradicionalistas? Até quando, Breno, nós vamos continuar sofrendo os nossos pais, nossos velhinhos, que estão hoje presos nos grupos de Zap, recebendo essa violência desses estímulos? Até quando nós vamos deixar os nossos hipossuficientes, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, sofrer a agressão de uma violência psicológica, e, nesse caso, por essa forma tão vil que mereceu essa história de Villiers de Isle-Adam, né, nos Contos Cruéis, ganhou as páginas de um dos livros assim que conta as coisas mais absurdas que se pode fazer contra um ser humano, e o Brasil está passando por isso. Os neotradicionalistas, a base, essas pessoas que seguem esses chamados bolsonaristas, essa nova direita, é conduzida, é sensibilizada, é impulsionada, é controlada, é demarcada por um nível de violência psicológica que sem precedentes na história do mundo. Na verdade, eu falo isso com conhecimento de quem conhece guerra híbrida e guerra psicológica. Estou falando isso com conhecimento. Não existe na história do mundo um processo tão bem articulado, com tantas nuances e tantas táticas que, combinadas, oprimem um povo, violentam psicologicamente um povo e subordina e gera um processo de vassalagem geopolítica, de humilhação geopolítica, de neocolonialismo tão violento quanto que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, falar sobre o que é essa lei, para que ela serve, isso é um erro, uma estupidez da imprensa brasileira, que já está pautada na dinâmica neotradicionalista. A imprensa brasileira hoje é mera replicadora, ressoadora da cismogênese, da guerra neocortical imposta no país entre neotradicionalistas e identitários. A imprensa brasileira hoje, você liga qualquer jornal, ele está replicando alguma modalidade de cismogênese e de guerra neocortical. É isso que eu tenho para falar sobre esse assunto, e eu encerro por aqui esse assunto, porque é mais um caso que
do helicóptero descendo na Paulista, dos 3 pulinhos e os 3 gritinhos de eu autorizo o presidente, ou correr atrás da EMA, e tudo aquilo, isso é mais uma ferramenta de guerra psicológica que está triturando, humilhando, destruindo a mente do povo brasileiro. Destruir principalmente os nossos velhinhos, principalmente a nossa. Isso é uma expressão da nossa incapacidade de cuidar dos nossos velhinhos, que são quem mais sofre com esse tipo de agressão psicológica, essas táticas combinadas de guerra psicológica.